Bom dia, crianças! Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com o papai, com a mamãe, com a família toda. Acho que todo mundo já sabe, mas vale muito a pena lembrar que eu sou a tia Nicole e a gente está iniciando mais uma EBD online com o tema Praticando Missões. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma forma que a gente pode praticar missões. Mas antes, vamos iniciar com uma oração e pedir para Deus muita sabedoria para que a gente entenda a mensagem dele de hoje e para que ele continue nos abençoando nessa jornada. Vamos lá? Meus pés juntos estão, dobro os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos em oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse dia, ó Deus. Muito obrigado por todas as bênçãos recebidas, ó Pai. Obrigada por ser tão bom conosco, ó Pai, mesmo que nós não mereçamos, ó Deus. Obrigada, meu Senhor, por cada criança que está assistindo essa EBD online, ó Deus. Obrigada pelas professoras, ó Pai, que mesmo em meio a tantas lutas, ó Deus, continuaram firmes, ó Pai, para fazer a sua palavra chegar a cada lar, ó Deus. Venho te pedir, meu Senhor, muita sabedoria a mim, ó Deus, que eu vou transmitir a sua mensagem, ó Deus, dar a aula a cada criança, ó Pai, que a sua palavra entre em cada coração, ó Pai, e que elas entendam aquilo que nós estamos falando, ó Deus. Venho te pedir também, meu Senhor, pela sua igreja, ó Pai, continue abençoando cada um de nós, ó Deus, nos dando força, nos dando ânimo, ó Pai, para continuar te servindo, ó Pai, te honrando, ó Deus, mesmo em meio a tantas situações difíceis que temos passado, ó Deus. Venho te pedir, meu Senhor, que nos abençoe mais uma vez e abençoe essa aula, ó Pai. Te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue, ó Pai, conosco e em cada criança, com cada criança em cada lar, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, crianças, antes de contar para vocês qual o tema de hoje, eu vou estar lendo um texto bíblico que já vai dar uma dica sobre qual é esse tema, tá bom? Eu gostaria que vocês acompanhassem. Então, quem tá com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. A tia tá com a Bíblia aqui, eu vou ler, mas eu também vou deixar aqui na tela, tá bom? Para vocês acompanharem melhor. Então, vamos lá. O texto de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, 1. Vamos lá? Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Vou ler mais uma vez, crianças. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Nessa altura, vocês já devem desconfiar do tema da nossa aula de hoje, né? O tema de hoje é orando. A gente vai aprender como podemos fazer missões orando e o quanto é importante orar pelos missionários e pelas próprias missões. E o versículo-chave da nossa lição de hoje está em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Eu vou colocar aqui na tela também para vocês, para ficar mais fácil de acompanhar. Isaías, capítulo 6, versículo 8. E em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Antes de dar início à nossa aula em si, eu vou cantar com vocês um corinho sobre oração, que é tão importante pra gente na vida de todos nós cristãos. Então vamos lá. Crianças, esse corinho é bem fácil e eu acho que a maioria já sabe. Então dá pra cantar bem bonita aí na casa de vocês. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe e tenho certeza que vocês cantaram bem bonito aí na casa de vocês.
Esse corinho fala sobre a importância não só da oração, mas também da leitura bíblica. Se a gente quiser crescer espiritualmente e estar cada vez mais perto de Deus, nós devemos fazer a leitura da palavra dele e orar, que é a forma como nós nos comunicamos com ele, e a leitura bíblica é a forma como ele se comunica com a gente. Eu já me apresentei, nós já oramos, fizemos a leitura bíblica dos 2 versículos-chave, nós cantamos um corinho muito legal, eu já contei para vocês qual é o tema central da nossa EBD de hoje, e agora a gente chegou no momento muito importante da EBD Online, que é o período missionário. E a história de hoje do período missionário é muito legal. Mas antes de começar a contar, eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre o lugar em que aconteceu essa história. A história aconteceu na Angola. E para quem não sabe, a Angola fica lá na África. E a capital da Angola é Luanda. Angola tem mais de 18 milhões de habitantes, crianças. É bastante gente, né? E a língua oficial de lá é a língua portuguesa, igual a nossa. E o cristianismo é a maior religião de lá. Agora, vocês sabiam que tem gente que aproveitam do seu trabalho para falar de Jesus, para ser missionários? Por exemplo, os médicos e enfermeiros, além de irem para os lugares cuidar das pessoas doentes, eles aproveitam e falam de Jesus para essas pessoas. É a mesma coisa que aconteceu com o Dr. Samuel, da nossa história de hoje, que deixou todo o conforto do seu lar para falar de Jesus em uma vila no interior da África, lá na Angola. Vamos ver como aconteceu? Certo sábado, o Dr. Samuel estava consertando a sua caminhonete. Ele era um médico missionário. Lucas, o diácono da igreja, Phil, se aproximou e perguntou: "O senhor vai viajar pela manhã, Dr. Samuel?" E Dr. Samuel respondeu que sim, ele queria pregar a palavra de Deus em outras vilas. Lucas então falou para ele que haviam mais 6 homens ali que queriam acompanhar o Dr. Samuel a fazer esse trabalho. No outro dia, todos estavam lá e logo seguiram em direção à estrada do rio. Eles oraram pedindo a proteção e a bênção do Senhor enquanto viajavam. Quando avistaram a primeira vila, um dos homens desceu com uma Bíblia e ficou por ali. Assim se repetiu nas outras vilas, até que ficaram na caminhonete somente o Dr. Samuel e Lucas. O Dr. Samuel perguntou se Lucas ia ficar na próxima vila, porque lá tinha muita gente. Mas Lucas disse que não, que ele queria seguir viagem ainda. Então, andando mais um pouco, eles avistaram um lugar que tinha somente 4 casas. E aí Lucas disse para Dr. Samuel: "Eu estou sentindo que é aqui que Deus quer que eu pregue." Então Lucas ficou e Dr. Samuel seguiu viagem para uma próxima vila. Lá ele pregou a palavra de Deus para muitas pessoas e depois retornou para pegar os outros missionários que ele tinha deixado nas outras vilas mais cedo. Só que chegando na vila em que ele tinha deixado Lucas, ele avistou muita gente na estrada. E aí ele perguntou: "Lucas, o que está acontecendo?" E Lucas, todo feliz, contou para ele o que tinha acontecido. Nessa vila que Lucas estava, havia uma mulher chamada Engosse, e ela era uma feiticeira. Feiticeira, crianças, é uma mulher que mexe com espíritos maus. E nessa vila tinha uma, chamada Engosse. Engosse tinha passado a noite no vilarejo e todos conheciam e tinham medo dessa mulher. Quando Lucas chegou naquele lugar, encontrou a feiticeira sentada num tronco à beira da estrada e ninguém tinha coragem de chegar perto dela. Então Lucas sentou-se ao seu lado, abriu sua Bíblia e lhe falou de Jesus, o Salvador. Sabem o que aconteceu, crianças? A feiticeira se converteu. Muitas pessoas ficaram curiosas ao vê-la conversando com Lucas e aos poucos foram chegando perto. Dr. Samuel também ficou muito contente e quis conhecer Engosse. E no final das contas, crianças, Engosse convidou o Dr. Samuel e Lucas a irem até a casa dela. As pessoas começaram a achar estranho o que uma feiticeira está fazendo no carro dos cristãos.
E quando ela chegou em casa, ela pegou todos os seus amuletos, todas as suas estátuas, todos os seus ídolos e colocou fogo numa fogueira e queimou tudo. Porque agora ela não precisava mais daquilo, porque tinha Jesus no seu coração. O povo ficou com medo e pensou que alguma coisa ruim poderia acontecer a ela, já que ela queimou seus amuletos. Mas nada de ruim aconteceu, porque Deus era maior que tudo aquilo. E então o Dr. Samuel e o Lucas se alegraram com essa atitude dela e ensinaram as palavras de Jesus, que diz: se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Que história interessante, né, crianças? Saber que a gente pode aproveitar das nossas profissões, do nosso trabalho, para também levar a palavra de Deus a outras pessoas é muito legal, principalmente para vocês começarem a pensar quando vocês começarem a trabalhar também. E agora eu vou lançar um desafio. O que vocês querem ser quando crescer? No que vocês querem trabalhar? E como vocês podem ser missionários, falarem de Jesus usando dessa profissão e desse trabalho? O Dr. Lucas era médico e aproveitava para cuidar das pessoas e falava da palavra de Deus. E você? Como você pode falar de Jesus no trabalho que você escolher quando você crescer? Eu quero um vídeo de vocês contando para mim qual a profissão que vocês querem quando crescer e como vocês podem usar da profissão para ser missionários. Agora, antes da gente seguir para a lição principal de hoje, nós vamos cantar mais um corinho. E esse corinho tem como tema missões, que é o tema principal dessa nossa série Praticando Missões. É um corinho muito fácil, tenho certeza que a maioria conhece, porque a gente está sempre cantando esse corinho. E eu quero ver todo mundo cantando bonito, tá bom? Então vamos lá. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Crianças, nós chegamos à parte central da nossa EBD, que é a hora da nossa lição. É onde nós vamos ouvir e aprender aquilo que Deus tem para falar com a gente. Semana passada, vocês aprenderam uma das formas que tem para se fazer missões. Quem aí lembra? Se você falou indo, você acertou. A primeira forma que aprendemos como fazer missões é indo. E hoje nós vamos aprender mais uma forma de fazer missões, que é orando. Vocês sabiam, crianças, que orando nós também podemos fazer missões? Então aprendemos sobre indo e hoje vamos aprender como que fazemos missões orando. E é isso que eu vou explicar para vocês, como nós oramos por missões. Para a gente entender um pouco melhor como orar por missões, eu dividi em 2 tópicos, em 2 orações. A primeira, nós temos que orar pelos campos missionários. Vocês sabem por que a gente chama de campo missionário, né? O que a gente chama de campo missionário? Eu vou explicar, mas para a gente entender, nós temos que voltar um pouquinho na história de Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos que haviam muitas pessoas ainda para ouvir a palavra dele. Então, quando ele estava dando esse ensinamento para os discípulos, ele falou assim: vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita,
Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Aqui, crianças, Jesus está comparando um campo cheio de plantações com as pessoas pelo mundo que ainda não ouviram falar de Jesus e que precisam e querem ouvir essa palavra. É por isso que nós chamamos de campo missionário. E é muito importante que a gente ore por essas pessoas, ore por este campo missionário para que elas estejam abertas, com o coração aberto para receber a palavra de Deus que os missionários vão trazer. O segundo ponto, nós temos que orar pelos nossos missionários. Crianças, na época de Jesus, ele mandou 70 homens para irem de 2 em 2 falarem nas cidades que algo muito bom estava para acontecer, que era a chegada dele, a chegada de Jesus. E aí, Jesus falou assim: antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. O que isso quer dizer, crianças? Quando Jesus falou isso, ele nos mostrou 3 coisas. Quando ele falou, a colheita é grande, ele quis dizer que há muitas pessoas que ainda não ouviram a palavra da salvação, não ouviram falar de Jesus. Quando ele diz que os trabalhadores são poucos, ele está falando dos nossos missionários, que são poucos trabalhadores, poucos missionários para falar da palavra de Deus, enquanto há muitas pessoas que não ouviram. E aí, por fim, ele fala: peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. Ele está querendo dizer para a gente orar e orar muito a Deus, para que ele toque nos corações e levante muitos missionários para fazer essa obra. E não foi fácil, e Jesus alertou esses 70 homens que não seria fácil, que eles podiam sofrer perseguições, que eles podiam não ser bem-vindos, que as pessoas podiam expulsá-los, não hospedá-los na casa deles. Mas quando terminou a missão, os 70 homens voltaram muito alegres porque eles cumpriram aquilo que Jesus pediu, aquilo que Jesus queria que fosse feito, e aquelas pessoas ouviram. Então, crianças, nunca vai ser fácil, e é por isso que nós devemos orar pelos nossos missionários, tanto para os que já estão no campo missionário, fazendo a obra, pedindo para Deus dar força, dar sabedoria e abençoar cada dia mais. E nós também devemos orar pelos futuros missionários, pedir para Deus levantar pessoas para fazer essa obra, porque o trabalho não é fácil, mas com Deus tudo fica muito melhor e muito mais possível. Nós devemos estar em constante oração, devemos orar sempre pelos campos missionários, pelos missionários que já existem, né? E pelos futuros. Porque, crianças, assim como eu falei, não é fácil. Estar num campo missionário não é fácil, mas Deus capacita e dá força a cada um dos nossos missionários. Nós sempre temos que orar por eles, pelas suas famílias. São pessoas abençoadas e abençoadoras que abriram mão de tudo. Eles saíram da sua cidade, muitos deixaram o papai, a mamãe, os irmãos, todo mundo para fazer aquilo que Deus mandou, agradando o coração de Deus. Imagina você ficar longe do papai, da mamãe, às vezes num outro país, num outro estado, para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, mas todos os dias os missionários estão pregando a palavra de Deus para as pessoas que ainda não escutaram, e nós devemos ser gratos e nos sentir abençoados por pessoas assim. Hoje, agora, né, que acabou a história, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do nosso missionário Enoque, que é ajudado pela nossa igreja, e ele é lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver um pouquinho da história dele? Olá, irmã Jandira. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Vou apresentar para vocês a minha família, tá? Eu sou o pastor Enoque, minha esposa Hanna, meu filho Lucas, de 6 aninhos, Mariana vai fazer 2 aninhos. Nós estamos trabalhando aqui em Alvorada, Rio Grande do Sul. Estamos há 5 anos e pouquinho, vamos fazer 6 anos trabalhando aqui em Alvorada.
E nesse período Deus tem nos abençoado, né? Deus tem acrescentado à igreja. Nós pegamos um trabalho começado por missionários americanos. Quando nós chegamos, tínhamos um grupo de menos de 10 pessoas, 5 adultos e algumas crianças. E hoje, pela graça de Deus, nós temos uma frequência de 40, 50 pessoas quando todos chegam para os cultos. E somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, cada irmão aí da igreja que ora por nós, que tem nos ajudado financeiramente, a nossa gratidão de coração. E o meu incentivo é que vocês continuem firmes, né? Amando a obra missionária, porque é uma obra do coração do nosso Deus. Minha esposa vai tomar a palavra. Queridos irmãos, crianças, que vocês possam crescer firmes nos caminhos do Senhor, na certeza de que Deus tem grandes planos para a vida de cada um de vocês. O campo missionário é um grande privilégio, é muito bom a gente poder trabalhar para o Senhor, na certeza de que Ele cuida de nós diariamente. Agora o Lucas vai falar um versículo para vocês. Efésios 6, de 1 a 3. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai, tua mãe, primeiro mandamento com promessa, Para que te vá bem, para que te vá bem, vivas muito tempo. sobre a terra. Amém. Amamos vocês. Que Deus continue a abençoar todos vocês. Um grande abraço. Deus abençoe. Eu particularmente acho muito legal e interessante a gente, né, nós tias, estarmos trazendo para vocês um missionário, para vocês aprenderem a história, verem um pouco como é, né, o que é o campo missionário e conhecerem a família desses missionários que deixaram tudo para trás para viver um propósito de Deus. Às vezes vocês que estão nos assistindo podem se tornar missionários lá na frente, né? Se Deus quiser, se essa for a vontade dele para a vida de vocês. E nós vamos orar sempre, sempre por eles, sempre pelos novos. E é isso, crianças. Hoje nós aprendemos mais um jeito de fazer missões, né? Já aprendemos sobre ir, orar. E na semana que vem a gente vai aprender mais um jeito de fazer missões para concluir esses jeitos que a gente tem para contribuir com as missões de Deus. Eu espero, crianças, que vocês tenham gostado de mais uma aula. Obrigada por estar com a gente, por assistirem às aulas, fazerem o que as tias pedem, né? Gravarem os vídeos, responderem as perguntas. Espero que vocês continuem animados para assistir essas EBDs, que são feitas com muito carinho e muito amor por cada tia para vocês, tá bom? Espero ver vocês em breve. Espero que tudo isso passe, né? Pra gente poder estar junto de novo, lá na igreja, lá no templo, escutando mais a palavra de Deus juntinhos, tá bom? Um beijo, bom domingo, curtam muito a família de vocês e até a próxima!